Graça e paz, irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de doutrina ministrado aqui pela Igreja Batista Central do Cordeiro. Para a gente é uma alegria poder estar com os irmãos e nessa oportunidade que Deus tem nos concedido de estarmos, irmãos, bendizendo seu santo nome, também fazendo reflexões sobre a sua palavra. E você é nosso convidado, a permanecer conosco. Tenho certeza que Deus tem uma palavra ao teu coração neste dia. Então vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e pedir que Ele venha direcionar todo o trabalho que se inicia nesse instante. Deus, em nome de Jesus, na tua presença, nós queremos render graças e louvores a ti. Queremos, Senhor, pedir perdão pelas nossas faltas e nossos pecados e pedir, ó Pai, que o Senhor venha permanecer conosco. Através, meu Deus, das ondas da internet, nós possamos abençoar muitas famílias, muitas pessoas. Vai visitando o coração, meu Deus, daquele que está aflito, derramando graça e a tua paz sobre suas vidas, sobre seus projetos e propósitos. Pedimos também, Senhor, que o Senhor possa conduzir este culto que se inicia agora, ou que o Senhor possa, meu Deus, usar as pessoas que estão envolvidas com a transmissão deste culto, que em tudo o teu nome venha a ser glorificado. Ser conosco, Pai, permanece conosco, essa é a nossa súplica no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Nesse instante, irmãos, você é convidado a abrir sua Bíblia na carta de Paulo à igreja de Roma, capítulo 12, versículo de número 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 10. Enquanto você se encontra, irmãos, aí na palavra, eu convido, eu peço a tua ajuda em compartilhar esse vídeo, esse link aí com os teus amigos. Vamos divulgar o Evangelho, irmãos, para que mais pessoas possam ser abençoadas pela palavra do Senhor nosso Deus, tá bom? Contamos aí com tua ajuda, compartilha aí e vamos propagar o reino de Deus através da sua palavra. Romanos, irmãos, capítulo 12, versículo 10, assim diz a Bíblia. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Que Deus, irmãos, aplique sua palavra em cada coração. Nesse instante nós vamos orar mais uma vez, agora agradecendo ao Senhor pelo texto sagrado e pedindo que o Espírito Santo possa revelar suas verdades aos nossos corações. Deus, mais uma vez em tua presença, através de oração, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra. Espírito Santo de Deus, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, com todas as pessoas que estão nos ouvindo. Deus, que as tuas verdades possam frutificar em cada coração. Essa é a nossa súplica no nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir, irmãos, um louvor ao Senhor nosso Deus, pelo Ministério Louvor dessa igreja. Aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou então. Olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Vem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão
e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza do amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
Graças a Deus, irmãos, bom é louvar ao Senhor nosso Deus. Tenho certeza que Deus ele ministrou aí o teu coração através das canções que foram entoadas pelo Ministério de Louvor. Nós reconhecemos, irmãos, que o Senhor Jesus é o único digno de honra, de glória, de louvor e de exaltação. Hoje, irmãos, a transmissão do culto está sendo aqui da nossa casa, tá certo? Mas tendo a certeza de que Deus ele tem uma palavra ao teu coração, independente de onde a gente esteja. A geografia, irmãos, não impede o mover de Deus. Eu na minha casa, você na sua casa, mas tenha certeza, o mesmo Deus que atua aqui, irmãos, vai atuar na tua vida também, tá certo? Basta você estar com seu coração voltado para o Senhor e para a sua santa palavra. Eu convido desde já você a abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 2, tá certo? A partir do versículo 10. Malaquias, capítulo 2, a partir do verso 10. Enquanto você se encontra, irmãos, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, tá certo? Enquanto você está se encontrando aí, eu desde já agradeço a você que tem nos acompanhado aí pela internet, pelo Facebook. Nosso desejo é que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E pedimos a você que compartilhe esse vídeo, tá certo? Entre teus amigos, para que mais pessoas possam ser alcançadas e abençoadas pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Muito obrigado, por estar nos acompanhando. Esse culto, irmãos, é transmitido pela Igreja Batista Central aqui em Cordeiro. E como eu disse, é uma alegria poder ter você conosco neste momento de culto e de celebração ao Senhor nosso Deus. Vamos à leitura, irmãos? Malaquias capítulo 2, a partir do versículo de número 10. Assim diz a Bíblia. Não somos filhos do mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Então, por que traímos uns aos outros e quebramos a aliança de nossos antepassados? Judá foi infiel, e uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém. Os homens de Judá contaminaram o santuário que o Senhor ama ao se casarem com mulheres que adoraram deuses estrangeiros. Versículo 12. Que o Senhor elimine das casas de Israel até o último homem que fez isso, e que, ainda assim, apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem porque ele não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Versículo de número 14. E ainda perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens. Mas você foi infiel, embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez seus votos de casamento. Versículo 15. Acaso o Senhor não fez um só com sua esposa? Em corpo e espírito vocês pertencem a ele. E o que ele quer? Dessa união, ele quer filhos dedicados a ele. Portanto, guardem seu coração, permaneçam fiéis à esposa da sua mocidade. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Versículo 17. Vocês cansaram o Senhor com suas palavras. De que maneira o cansamos? Vocês perguntam. Vocês o cansaram dizendo que todos que praticam o mal são bons aos olhos do Senhor, e que ele se agrada deles. E também ao perguntar, onde está o Deus da justiça? Que Deus, pois, aplique sua palavra em cada coração. Vamos orar, irmãos, agradecendo ao Senhor pela leitura da palavra e pedir que Ele venha ministrar as suas verdades aos nossos corações, porque, irmãos, como sempre, nós declaramos, irmãos, que sem Deus, sem a ação do Espírito, nada podemos fazer. Feche os teus olhos, vamos orar nesse instante.
Pai, em nome de Jesus, em tua presença, nós queremos render graças e louvores pela leitura, meu Deus, do texto sagrado. Nós te pedimos que essas verdades possam ser plantadas em cada coração. Deus, traz a revelação e o entendimento. Nós declaramos que sem ti nada podemos fazer. Fala comigo, fala com teus filhos, fala com os irmãos que nos escutam pela internet. Deus, que essa palavra possa frutificar em cada coração. Essa é a nossa oração e súplica no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, estamos dando continuidade a essa série de estudos, né, sobre o profeta Malaquias, o livro do profeta Malaquias. E só contextualizando, você que está chegando hoje, né, nessa série de estudos, Malaquias, irmãos, foi chamado por Deus para profetizar no momento em que o povo tinha deixado o cativeiro babilônico. E a Bíblia diz, irmãos, que muitos, né, desaprenderam, né, a forma de cultuar ao Senhor, de trazer sua oferta a Deus. Muitos nasceram na própria Babilônia, irmãos, e não tinham, né, nunca vivenciado essa experiência de culto ao Senhor. Então ficou, irmãos, sob responsabilidade dos sacerdotes, dos pastores, vamos dizer assim, daquela época, e ensinar às pessoas as verdades de Deus, os preceitos de Deus, a lei do Senhor. Como se dá, irmãos, o culto, a oferta, o sacrifício, como apresentar e qual a oferta agrada ao coração de Deus. E tudo isso, irmãos, estava descrito na lei do Senhor. Bastava pegar a lei, irmãos, e ensinar ao povo. O povo, irmãos, estava perecendo por falta de conhecimento, assim como declarou também o profeta Oséias. A falta de conhecimento, irmãos, estava levando o povo a desagradar o coração de Deus. Mas o grande movimento, irmãos, né, feito pelo profeta Malaquias, sobre ordem de Deus, era declarar, irmãos, que a culpa de tudo isso que estava acontecendo era dos sacerdotes. Eles, irmãos, é que foram chamados por Deus para ministrar essas verdades ao coração do povo. Se o povo estava pecando, irmãos, era justamente por falta de ensino. Os sacerdotes não estavam cumprindo o seu papel enquanto líder espiritual das pessoas. E quando, irmãos, nós trazemos, né, essa verdade, né, de Malaquias, ou da época de Malaquias, para os dias de hoje, infelizmente, irmãos, nós encontramos ainda pastores, sacerdotes, líderes espirituais que professam o cristianismo, professam a Bíblia Sagrada, fazendo, ou praticando, ou ensinando coisas, irmãos, que estão em desacordo com a palavra de Deus. E sobre estes, irmãos, a justiça de Deus e o juízo de Deus continuam o mesmo. O mesmo Deus, irmãos, que chamou Malaquias para anunciar essas verdades, né, e provocar, irmãos, a mudança no coração dessas pessoas, através, né, da aplicação da lei do Senhor, é o mesmo Deus que continua hoje, falando ao meu coração e ao teu coração, e nos, irmãos, convidando, né, a viver a prática do Evangelho, a ensinar, irmãos, essa palavra, irmãos, ao coração das pessoas, para que o povo não venha pecar contra o Senhor. Muitas vezes, irmãos, a gente escuta as pessoas dizendo da dificuldade, né, de viver o Evangelho. Eu quero dizer, irmãos, que tudo que Deus espera do seu povo já está escrito na sua palavra. Não precisamos, irmãos, criar mecanismos ou meios, fórmula. Não. Tudo que Deus, irmãos, espera do seu povo está na sua palavra. O que precisa, irmãos, é a orientação, é a leitura, é buscar a ação de Deus, do seu Santo Espírito, para que essas verdades possam, irmãos, produzir frutos em nossa vida. Para que a gente, irmão, saia do campo, né, do ouvinte e passe a ser praticante das verdades do Senhor. Ser mais, irmãos, assertivo naquilo que a gente espera, né, com a nossa conduta cristã. Tá certo? E, infelizmente, irmãos, Malaquias foi chamado por Deus porque o povo estava realmente em desacordo com a vontade do Senhor, das suas palavras, da sua lei. Conforme o texto que nós lemos, irmãos, Deus estava reprovando os sacerdotes,
e as práticas, irmãos, apontadas por Deus, são práticas claras, irmãos, né? Coisa que não era que qualquer pessoa poderia dizer e enxergar que isso não agradava o coração de Deus. Adultério, né, casar com mulheres pagãs, oferecer sacrifício, irmão, de forma ilícita, apresentar sacrifícios ao Senhor, irmãos, em desacordo com a lei de Deus. Isso estava claro, irmãos, né, na mente e no coração dos levitas, né? E a sua má conduta diante da sociedade também era clara, irmãos, diante da população, né? Desde os mais leigos, irmãos. Mas o divórcio, irmãos, o adultério, isso não faz parte da rotina do povo de Deus. E tudo isso estava acontecendo naquele contexto de Malaquias. E como eu acabei de dizer, irmãos, infelizmente, dentro da igreja do Senhor nos dias de hoje, tais práticas, irmãos, ainda insistem em bater em nossas portas. E o mais triste, irmãos, é que muitas vezes, né, nós abrimos a porta da nossa vida para que tais práticas, irmãos, né, passem a ser uma constante na vida, né, de alguns irmãos, de alguns crentes, de alguns cristãos. Mas nessa noite, irmãos, Deus tem uma palavra ao teu coração. Assim como ele falou através de Malaquias, ele quer continuar falando aos nossos corações nesse dia e nos convidando, irmãos, a um arrependimento, a uma mudança de comportamento. E aí, irmãos, nós trazemos, né, para os irmãos, né, na doutrina de hoje, no estudo de hoje, né, o título, irmãos, né, do nosso estudo é a deslealdade entre irmãos. E aí eu pergunto, por que, irmão, ser desleal? É aqui a pergunta do versículo 10. Se somos filhos do mesmo Pai, criação, irmão, do mesmo Deus, por que traímos uns aos outros? Por que quebramos a aliança que foi feita entre os nossos antepassados? Por que a deslealdade? E isso, irmãos, nos faz refletir. Ser desleal, irmão, segundo o dicionário, é ser traidor, é ser infiel, né? É ser falso. Né? Por que agir dessa forma? Se todos nós professamos Cristo, se todos nós, irmãos, temos como a mesma orientação a palavra de Deus, por que, irmãos, não viver o Evangelho? Por que, irmãos, ser traidor? Por que trair, irmãos, ao Senhor com essas práticas? E por que, irmãos, não agir de forma honesta com as pessoas que estão à nossa volta? São princípios, irmãos, básicos da fé cristã. Tudo isso, irmãos, que aconteceu no contexto do profeta Malaquias, como eu disse, infelizmente acontece ainda nos dias de hoje. Por que essa deslealdade? Percebemos, irmãos, que a deslealdade se espalhou no meio do arraial do Senhor na época de Malaquias e, infelizmente, irmãos, tem também adentrado nos dias de hoje. E como, irmãos, nós costumamos dizer, a igreja ela é reflexo do seu pastor, da sua liderança. Então, se a liderança, irmãos, é falha, consequentemente, irmãos, o povo também vai falhar. E dentro, irmãos, do contexto de Malaquias, em primeiro lugar, irmãos, no nosso estudo, nós queremos trazer para os irmãos a deslealdade doméstica. Dentro das suas casas, irmãos, os sacerdotes, os líderes, né, os pastores, né, podemos dizer assim, estavam, irmãos, vivendo também ou praticando coisas que não agradavam o coração de Deus. Como diz lá o texto, irmãos, no versículo 11, homens de Judá contaminaram o santuário que o Senhor ama ao se casarem com mulheres que adoravam a deuses estrangeiros. E a profecia, irmãos, de Malaquias é mais enérgica. Muitos deixaram a sua esposa, a esposa da sua mocidade, ao qual se casaram, fizeram aliança, ao qual Deus, irmãos, ele declara que quando o homem casa com a mulher, ambos são uma só carne. E aí vem o questionamento, irmãos, do Senhor: como pode isso acontecer? Como
pode você abandonar, né, a mulher da sua mocidade, a mulher que você fez a sua aliança, a mulher que você fez a sua promessa de cuidar, de respeitar. E o mais triste de tudo, irmãos, deixar, irmãos, romper essa aliança que foi feita no altar do Senhor e se unir, irmãos, a mulheres pagãs, a mulheres, irmãos, que praticavam coisas em desacordo à vontade de Deus, à lei do Senhor. E quando, irmãos, nós observamos, né, e sempre fazendo nessa ligação entre a época de Malaquias e os dias de hoje. Hoje, quantos cristãos, irmãos, quantos crentes, quantas pessoas que professam a Jesus, quantas pessoas que dizem, irmãos, que têm a Bíblia Sagrada como sua regra de fé e prática. Quantas pessoas também não têm vivenciado, irmãos, essas práticas condenadas por Deus, desde a época, irmãos, de Moisés, desde a época que a lei foi instituída. E Deus vem reafirmando isso ao longo da história, irmãos, que ele reprova, que ele condena. Mas, nos dias de hoje, irmãos, quantas pessoas e quantos casamentos não têm chegado ao fim, irmãos, sob o discurso de que acabou o encanto, né? Quando a gente se encontrou era uma coisa, agora é outra. Naquela época, meu coração ardia por ele ou por ela, e hoje esse encanto acabou. Outros dizem, irmãos, que a rotina acabou com o amor, né? O dia a dia, o lidar com as dificuldades da rotina, né, do casamento, né, as atividades diárias. E aí, irmãos, é motivo para separar. Não quero mais. Deixei de amar, não gosto. Né? Era uma coisa e agora é outra. Né? Irmãos, Deus ele não está em acordo com separação. O divórcio, irmãos, nunca esteve nos planos do Senhor. Foi instituído na lei, irmãos, por conta da dureza do nosso coração, como diz os textos sagrados. O desejo de Deus, irmãos, é que o homem e a mulher eles possam se completar, tá certo? E o casamento, irmãos, ele existe para que a glória de Deus possa ser manifesta através da união entre o homem e a mulher, irmãos. Então, dizer que o amor acabou, irmãos, dizer que o encanto foi embora, dizer que a rotina maltratou o casamento, irmãos, o que a gente precisa fazer é buscar ao Senhor em oração. Eu não estou querendo dizer aqui que você deve ter um casamento infeliz ou ser infeliz ao lado de uma pessoa, né, por toda a sua vida. Não, muito pelo contrário. Eu estou dizendo a você nessa noite que você deve buscar a Deus para que o seu coração e o coração do seu esposo, da sua esposa, seja um coração transformado. Que o seu casamento seja uma bênção e possa manifestar a glória de Deus. Porque quem projetou o casamento foi o Senhor. Quem estabeleceu, irmãos, né, essa união foi Deus. Quando você, né, decidiu viver com o seu esposo ou com a sua esposa, Deus, irmãos, ele fez essa união conforme a escolha sua. Você escolheu seu companheiro ou sua companheira. Então, minha orientação e a orientação de Deus é que busque, né, reatar os laços do casamento. O casamento existe para que um possa fazer, né, o outro feliz. E se esse for o entendimento, irmãos, com certeza o seu casamento será uma bênção. Mas como diz o contexto, irmãos, de Malaquias, né, muitos sacerdotes foram, né, seduzidos, vamos dizer assim, né, pelas mulheres pagãs, tá certo? Que é muito que acontece hoje também. Né? As ofertas, irmãos, do mundo, né, de homens maravilhosos, mais atraentes do que o esposo, ou mulheres maravilhosas, mais atraentes do que a sua esposa, continuam batendo a nossa porta. O que vai prevalecer, irmãos, é o amor. O que vai prevalecer, irmãos, é o respeito, como diz o texto sagrado. Se você ama ao Senhor e você quer agradar o coração de Deus,
você vai lutar para que seu casamento seja uma bênção e que você não venha, né, ter essa prática do divórcio, né, marcando aí a tua vida. Porque é muito triste, irmãos, ver uma família, né, sendo destruída, vendo um casamento sendo desfeito. Então, que Deus possa abençoar teu casamento, teu matrimônio. E esse foi um dos erros de sacerdotes naquela época, conforme o texto que nós lemos. O segundo problema, irmãos, dos sacerdotes estava na deslealdade social. Eles conheciam, irmãos, a lei do Senhor, mas não praticavam a lei do Senhor. E, irmãos, Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37, ele diz o seguinte: quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Então, se eu digo que eu sou de Deus, eu preciso manifestar, praticar, né, algo que venha agradar o coração de Deus. Então, que a minha palavra seja sim ou que a minha palavra seja não. Eu não posso ter duas conversas. Eu não posso dizer que sou e ter uma prática que diz que eu não sou. Então, irmãos, pense isso no contexto do povo de Deus. Isso é feio, irmãos. Isso, irmãos, é um mau testemunho. Agora, pensa isso agora com relação aos sacerdotes, à liderança espiritual. A sociedade, irmãos, observando isso e reprovando a conduta de homens, né, que professam, né, ser cristãos, ser pastores, sacerdotes, líderes espirituais, padres, professam a Cristo, irmãos, mas a sua prática, a sua vida é totalmente em desacordo, né, com as verdades do Evangelho, irmãos. E aí, irmãos, pessoas que pegam dinheiro emprestado, irmãos, e não pagam, pessoas que vivem com agiotagem, pessoas, irmãos, que vivem na exploração, né, do outro. Tudo isso, irmãos, acontecia, né, na época de Malaquias e, infelizmente, acontece também nos dias de hoje. E por isso Jesus, no Evangelho de Mateus ainda, no capítulo 5, versículo 20, ele diz que a nossa justiça, irmãos, deve ser maior do que a dos escribas. Então, se eu professo a Cristo, a minha vida, irmãos, deve ser uma vida que vai manifestar a glória de Deus. E aí, irmãos, o mau exemplo do sacerdote, um casamento misto, certo? Sacerdotes que não honravam o matrimônio, não honravam, irmãos, a instituição do casamento. E como eu acabei de dizer, irmãos, se o líder ele faz isso, ele está dizendo para os seus liderados, não tem problema. Se a liderança faz isso, irmãos, se os líderes espirituais ensinam e praticam isso, qual é a moral que essas pessoas vão ter, né, para cobrar ou ensinar ao próximo? Então aí vem o puxão de orelha de Deus, irmãos, para essas pessoas. Né? Vocês precisam testemunhar as verdades de Deus. Vocês precisam mostrar às pessoas qual é o ideal para o casamento, o que é que Deus idealizou para o casamento, melhor dizendo. O que é que Deus pensou, qual é o projeto de Deus em relação ao casamento. Deus pensou o casamento, irmãos, para ser entre homem e mulher, um casamento monogâmico. Poligamia, irmãos, não agrada o coração de Deus, está em desacordo com a vontade do Senhor. O homem tem que ter uma só esposa, a esposa um só marido. Deus pensou o casamento entre homem e mulher. Essa história, irmãos, do homossexualismo, isso também está em desacordo com a vontade de Deus. E aí, irmãos, não é o que eu acho ou o que eu penso, é o que a Bíblia me aponta como verdade. Porque eu sei que muitas pessoas começam já os rumores, é contra o homossexualismo. Irmãos, é o que a Bíblia me ensina. Então, Deus, irmãos, ele estabeleceu um padrão. O padrão de Deus é um casamento monogâmico, homem e mulher, tá certo? E fora disso, irmãos,
Deus não aprova. É isso que está escrito na sua palavra. Casamento, irmãos, ele foi pensado para ser indissolúvel, ou seja, casamento, irmãos, é para só ter uma separação quando a morte chegar. Então, o divórcio, eu repito, foi instituído por conta da dureza do coração do homem. O casamento, irmãos, ele é alicerçado, né, na palavra de Deus, ele é regido pelo amor. Quando, irmãos, existe o amor, como diz o texto lá de Paulo à igreja de Corinto, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor jamais acaba. E se você está vivendo, né, esse momento, como a gente falou agora há pouco, o desgaste do casamento, a rotina, né, se tudo isso está afligindo aí o teu matrimônio, é hora de voltar-se ao Senhor e pedir para que Deus venha restaurar aquilo que foi perdido ao longo dos anos. E pode ter certeza, o Deus que instituiu o casamento, irmãos, é o Deus que vai restaurar esse amor, essa brasa que se apagou no teu coração, no teu matrimônio. Tá certo? E aí, irmãos, quando nós pensamos no divórcio, é aquilo que eu tenho dito aqui ao longo do nosso estudo. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 8. Jesus falando para seus discípulos, né, para os ouvintes, acerca do divórcio, e ele diz exatamente isso. Né, que o divórcio ele foi permitido por Moisés, porque o homem, irmãos, tem um coração duro. Eles tratavam muitas vezes as esposas como escravos, humilhavam as esposas, né? E qualquer coisa, irmãos, era motivo de separação. E por isso Deus chama a atenção do sacerdote, dizendo que isso era uma crueldade com as mulheres. Era uma crueldade fazer isso com sua esposa. E nos dias de hoje, irmãos, não é diferente. Abandonar o seu lar, né, é uma crueldade, irmãos. É uma crueldade com o esposo, é uma crueldade com a esposa, é uma crueldade com os filhos. Enquanto, irmãos, vocês estão juntos, mais uma vez, a orientação de Deus é busque ao Senhor para que Ele possa, né, restaurar aquilo que está sendo perdido, aquilo que está sendo quebrado. O Deus de restauração, Ele está aqui. Ele quer visitar a tua casa, a tua família, Ele quer promover, irmãos, a paz no teu casamento, no teu matrimônio. Tá certo? E nós, enquanto igreja, irmãos, nós precisamos lutar contra o divórcio, nós precisamos continuar pregando e ensinando, né? Aquilo que os sacerdotes, na época de Malaquias, não fez, nós somos convidados a fazer nos dias de hoje. Pastores, líderes espirituais. A orientação da Bíblia é que quando o homem case, que viva até que a morte os separe, porque ambos são uma só carne. O casamento, irmãos, não é só um ajuntamento aprovado por um juiz. O casamento, irmãos, é uma instituição divina, são laços espirituais que são firmados no altar do Senhor. Então, a igreja, irmãos, precisa continuar combatendo a prática do divórcio. Não, irmãos, permitindo isso entre, né, os membros e os congregados. Claro, irmãos, que a gente não pode obrigar ninguém a viver um com o outro. Quando eu falo, irmãos, em combater, é ensinar. É buscar, irmãos, a restauração a qualquer custo, a qualquer preço. É não permitir, irmãos, que chegue ao estágio de dizer não para o meu casamento. E quando isso chega, irmãos, é como diz o texto sagrado. É porque eu entendo que todas as possibilidades já foram vivenciadas, tá certo? E, de verdade, irmãos, não conseguimos, né, chegar a um ponto de equilíbrio. Mas, enquanto, irmãos, há vida, há esperança, tá certo? Nós não podemos, irmãos, né, permitir, repito, reforço, né? Parece que a doutrina hoje está bem repetitiva, mas é porque, irmãos,
essa praga de destruir casamento está muito forte nos dias de hoje. Casamento parece que é descartável. As pessoas cada vez mais, irmãos, estão pensando menos na vida a dois. Tudo é motivo, irmãos, de ir embora. Tudo é motivo, irmãos, de abrir mão do seu casamento, da sua família. E isso não agrada o coração de Deus. Como eu disse, irmãos, casamento não é só uma instituição civil, mas é algo, irmãos, que nasce no coração de Deus. Então não permita que a prostituição entre no teu casamento. Não permita, né, que relações extraconjugais entrem no teu casamento. Não permita que a rotina venha matar o teu casamento. Não permita que outras pessoas venham interferir no teu casamento. Pessoas que não têm a mesma fé que você venham opinar no teu casamento. Porque, irmãos, o conselho do mundo é esse. Não deu certo, separa. O conselho do mundo é esse. Não deu certo, parte para outra. O conselho do mundo é esse, irmãos. Eu estou infeliz, eu troco. Mas quando você vai para a palavra de Deus, irmãos, essa não é a orientação do Senhor. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Se essa prática, irmãos, acontecia, né, no meio do povo de Deus, Deus estava reprovando. Se essa prática acontecia, irmãos, entre os sacerdotes, entre os líderes espirituais do povo, Deus estava reprovando. Se essa prática, irmãos, permanece hoje no meio da igreja do Senhor, Deus está reprovando. Se existem pastores, padres, líderes espirituais que estão, né, não ensinando as verdades do Evangelho para o povo, estão pecando. Nós somos responsáveis, irmãos. E grande vai ser, né, a chamada de Deus no dia da prestação de contas. Então, que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Tá certo? Eu encerro, irmãos, a nossa série de hoje, tá certo? Trazendo o texto lá de Romanos, capítulo 12, verso 9 e 10. Vou parafrasear, né? Dizendo, irmãos, que o amor não seja fingido, tá certo? Ame ao Senhor. Ame com toda a tua alma, com tua força, com todo o teu entendimento. Lute, né, para que você tenha uma vida, né, íntegra na presença do Senhor e diante da sociedade. Zele pela tua vida doméstica, zele pelo teu lar, pela tua família. Zele para que as pessoas, né, possam olhar para você, né, e não te apontar como um cristão fajunto, como um cristão, como um homem ou uma mulher que é de duas caras, é uma cara na igreja, é uma cara fora da igreja. Tudo isso, irmãos, o nosso Deus, que é um Deus vivo, ele continua observando e levantando homens e mulheres, irmãos, para, assim como Malaquias, né, apontar, irmãos, os erros e dizer, ainda há esperança. Deus não vai aceitar o sacrifício de homens e mulheres que estão vivendo uma vida que desagrada, né, o Evangelho. Não adianta estar na igreja, estar com o coração praticando coisas que não agradam ao Senhor. Isso é reprovado pelo Senhor nosso Deus. É como diz o texto que nós lemos. A tua oferta está sendo reprovada. Não adianta chorar diante do altar, não adianta chorar diante da oferta. Se você não mudar o teu comportamento diante do Senhor, Deus estará reprovando. Então, o teu sacrifício passa a ser um sacrifício de tolo. Então, nessa noite, meu irmão, que Deus possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar a cada dia, tá certo? Eu preciso melhorar enquanto esposo, enquanto pai, enquanto filho, enquanto irmão, enquanto neto, enquanto sobrinho. Eu preciso melhorar muito. Eu preciso mudar, né, diante da sociedade. Eu preciso, né, resplandecer cada vez mais a luz de Cristo.
Eu preciso melhorar enquanto pastor, enquanto líder. Eu reconheço, irmãos, as minhas fraquezas e limitações. Mas eu peço graça e peço misericórdia. Eu peço a Deus para ser um cristão melhor. E meu desejo é que você também tenha esse sentimento no seu coração. Se você se acha um bom cristão, um bom marido, um bom esposo, um bom filho, peça a Deus para ser ainda melhor. Seja melhor, seja uma pessoa melhor. Pense nisso, pense que amanhã eu tenho que ser melhor. Se eu pensar dessa forma, irmãos, né, eu sempre vou entender que eu preciso da graça e preciso da misericórdia do Senhor. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos faça, né, um cristão melhor, um cidadão melhor, um servo melhor. Que não sejamos, irmãos, nós não sejamos pegos de calça curta, né, como diz aí o ditado popular, assim como foram os sacerdotes na época de Malaquias. Então, que Deus te abençoe. Eu quero orar encerrando nesse momento de estudo, esse momento de culto, tá certo? E nessa oração, nós queremos pedir ao Senhor a bênção dele sobre os nossos irmãos que estão aí enfermos, tá certo? Carecendo das nossas orações. Nós temos a irmã Mônica, o evangelista Marcelo Batista, Marcelo Júnior, seu filho, Carlos, né, o jovem Carlos, Janine também, né, a jovem Janine, a equipe do Ministério do Louvor, né, irmãos, aí foi acometida, né, por esse mal. Deus possa abençoar, né, a vida desses jovens, né, também a minha esposa, irmã Andresa, que Deus possa restaurar a sua saúde por completo, tá certo? Temos aí o pedido de oração de Wellington, né, o irmão do nosso irmão José Hilton, e continua também, irmãos, precisando das nossas orações para que Deus possa restaurar a saúde dos seus filhos. Nós vamos orar por eles. Também hoje faz aniversário o irmão Gilberson, o jovem Gilberson, né? Filho do Gilberto da Glauce. Nós estaremos orando por ele também, para que Deus possa fazer com que essa data se renove por muitos e muitos anos, né, que ele possa ser um jovem abençoado, né, inteligente, próspero, né, na presença do Senhor e diante dos homens. A você, meu irmão, muito obrigado por estar conosco, né, na transmissão aí desse culto. Compartilha, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Deus possa fazer prosperar os teus projetos, tá certo? A minha oração é que você seja abençoado. E se você ainda não professa a Cristo, ou você está com sua fé estremecida, eu quero também orar pela tua vida, tá certo? Vamos fazer um momento de oração, tá certo? Pedindo a Deus que restaure a nossa vida, a nossa comunhão com Ele. Vamos orar pela saúde dos nossos irmãos. O que eu citei os nomes, e se eu não citei, mas você possa colocar agora a tua vida no altar do Senhor, e Deus, Ele contempla. Ele contempla a tua petição, a tua súplica, tá certo? Vamos orar, e nessa oração, irmãos, a gente já ora também, encerrando o culto na presença do Senhor. Desde já eu agradeço, como sempre, né, a essa equipe abençoada que nós temos, que Deus levantou, tá certo? Nossa equipe técnica, a irmã Priscila, a irmã Rose, Deus abençoe vocês com bênção de saúde, guarde a vida de vocês de todo mal, tá certo? O Ministério de Louvor, Deus possa, né, estar abençoando a todos vocês do Ministério de Louvor com bênção de paz, de saúde, estamos precisando, né? Abençoar os nossos oficiais, o corpo de oficiais da igreja, a todos os membros e congregados da nossa igreja. Deus possa abençoar todos vocês, irmãos, com toda a sorte imensa. A saudade é grande, eu sei, mas está chegando o tempo, irmãos, né? Para a gente se reunir no templo. Enquanto esse momento não chega, vamos aí, né, se reinventando, como eu gosto de dizer. A cada culto, um novo desafio, uma nova transmissão, mas que em tudo tem um propósito e em tudo Deus será glorificado. Não tenho dúvida nenhuma nisso. Que Deus, pois, irmãos, vos abençoe com toda a sorte e bênção. Vamos orar nesse instante? Feche os teus olhos,
Coloca aí tua vida, o teu propósito, as tuas dificuldades no altar do Senhor. Deus, irmãos, Ele está aqui e Ele está aí na sua casa. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por mais um culto de doutrina. Deus, que o Senhor possa aplicar cada verdade, meu Deus, dita nos nossos corações. Deus, nós possamos entender que o nosso casamento é um projeto teu. Por isso eu abençoo o homem e a mulher, abençoo os filhos. Que a tua paz possa, meu Deus, reinar em nossos lares. Nós profetizamos, meu Deus, salvação nos lares, nos corações das pessoas. Promove, Senhor, a paz necessária em cada família que nos escuta. Deus, abençoa também os líderes espirituais, que sejamos, meu Deus, homens e mulheres, meu Deus, de valor, alinhado com a tua palavra, com as tuas verdades. Pai, nesse instante eu quero pedir a tua bênção sobre os irmãos que estão com a sua saúde, meu Deus, debilitada. Abençoa a irmã Mônica, evangelista Marcelo Batista, Marcelo Júnior, Carlos, Janine, ó Deus, Andresa, Wellington e tantos outros irmãos, ó Pai. Eu te peço bênção de saúde sobre a vida deles. Restaura a saúde dos teus filhos para o louvor da tua glória. Nós profetizamos, meu Pai, vida restaurada sobre os teus servos. Também eu quero, Pai, pedir a tua bênção sobre o Gilberson, meu Pai, que completa a idade nova, que essa data se renove por muitos e muitos anos, com saúde, com paz, com gozo, que ele cresça na tua presença, seja um jovem inteligente e abençoado, honrando o Senhor, meu Deus, e os seus pais. Deus, eu profetizo um futuro abençoado sobre a vida do Gilberson. Deus e Pai, também quero mais uma vez pedir a tua bênção sobre os irmãos que nos escutam, visita os seus lares, visita a sua vida, os seus propósitos, abre portas de emprego, meu Deus, promove a tua paz em cada coração. Essa é a minha súplica, ó Deus, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Eu quero nesse instante declarar a graça do Todo-Poderoso, o amor de Deus, nosso Pai, as doces e divinas consolações do Santo Espírito sejam derramadas sobre toda a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Compartilha, abençoa e seja abençoado pela mensagem do Evangelho. Obrigado a todos. Um grande abraço em nome de Jesus.